Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para analisar mais uma reportagem e, evidentemente, esta é a edição de número 75, que é um número bastante interessante, e a gente já conseguiu consolidar esse tipo de jornal diariamente, né, pessoal? E hoje nós vamos analisar mais uma vez uma reportagem da revista Veja, vejam a capa da mesma, edição 2633, que oficialmente começa a circular ontem, no dia 8 de maio de 2019. E nós vamos pegar uma reportagem da página 70, feita pela repórter Thaís Navarro, em que ela analisa as eleições na Espanha. E o título é muito interessante: Esquerda Volver. Isso quer dizer que a Espanha, ao contrário da maior parte dos países europeus e aqui da América do Sul, aliás, é um fenômeno mundial, o mundo está guinando para a direita, mas a direita já está mostrando seu desgaste e incapacidade, por exemplo, no caso do governo Jair Bolsonaro. No caso da Espanha, que devemos ficar atentos, evidentemente, pela influência que ela tem na América Latina, nós estamos guiando para a esquerda, para a social-democracia, e este é um temor, por exemplo, que a Espanha possa influenciar nas eleições na Argentina, e o governo do Jair Bolsonaro está desesperado, porque o que acontece na Argentina, pelo menos, é um termômetro para o Brasil. Mas antes de analisar propriamente dito a reportagem sobre a Espanha, eu quero apresentar para vocês a nossa 11ª publicação, que é a Globo Rural. Nós não fizemos nenhuma reportagem sobre ela, então nós temos o prazer de anunciar Globo Rural, que pertence à editora Globo, como a Época. Nós estamos em mãos com a edição de abril de 2019, que é a número 402, que comemora o centenário do Zebu no Brasil. Mas hoje nós vamos apenas começar a namorá-la. E na última página, chamada de fecha aspas, última página editorial, eles trazem dois comentários bastante pertinentes em função de tudo que nós estamos analisando no canal. Por exemplo, do Alexandre Mendonça de Barros, que é o diretor da MB Agro, acerca da doença elevar e valorizar a exportação da carne brasileira. Que doença que ele está se referindo? Eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário diariamente, mas nós temos uma praga na suinocultura chinesa, a maior suinocultura do mundo. Na China existe mais de 400 milhões de cabeças de suínos, no Brasil por volta de 65 milhões. Os Estados Unidos já está se preparando, inclusive, para aumentar as suas exportações para a China, sobretudo no meio oeste, no vale do rio Mississippi. Eles estão acelerando a construção de chiqueiros, inclusive mais tecnológicos, mas o Brasil também está atento, de tal forma que a tendência é a gente aumentar e talvez compensar aqueles 10 bilhões de dólares que a China vai comprar em soja dos Estados Unidos e vai deixar de compensar do Brasil. Infelizmente, quando acontece uma coisa ruim para um país, sobretudo a maior economia do mundo, é bom para o Brasil, infelizmente. E o Alexandre Mendonça de Barros diz: a peste suína na China oferece uma chance de ouro para o Brasil. Então ele está se referindo à crise suína que está dizimando as cabeças do gado suíno da China. Ainda sobre a China, o José Augusto de Castro, o presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, diz o seguinte: temos de rezar muito em mandarim, mandarim é a língua da China, para que a China não nos prejudique. É o que estou falando desde o início deste jornal, mas é bom que alguém muito maior do que eu fale, para ver se o brasileiro aprenda que o que a gente está falando aqui não é baseado em opinião, é estudado, é analisado,
é lido, não é opinião que sai da minha cabecinha, a ideia da minha cabecinha, é estudado. Como eu apresento as fontes. Então, gente, isso é importantíssimo. Então, vou repetir a frase do José Augusto de Castro, o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Temos de rezar muito em mandarim para que a China não nos prejudique. Como a gente vem falando desde o início, é o nosso maior parceiro comercial, gostemos ou não, um país ateu, um país socialista, um país que não gosta de nada que o brasileiro gosta, só que a gente tem que abaixar a cabeça, porque é o país mais importante para nós hoje. E não como o presidente Jair Bolsonaro faz, bater de frente com a China no caso da Venezuela, no caso dos Estados Unidos, no caso da exportação de soja. Aliás, eu quero saber quem vai responsabilizá-lo por isso. Porque eu não me esqueci, mas a mídia já se esqueceu. Aliás, por falar na mídia, dia 15 de maio o país vai parar. Todas as faculdades, universidades, escolas vão parar para protestar contra o governo Jair Bolsonaro, contra o ministro da Educação Abraham Weintraub. A gente aqui não é mãe de nada, só que nós fizemos a reportagem ontem, surpreendemos vocês ao fazer aquela reportagem, porque estava programado a do Fagnani, professor da Unicamp, sobre a reforma da Previdência, e durante o dia eclodiu a notícia bombástica de que a educação no país vai parar em protesto à inteligência brilhante do Prêmio Nobel Jair Bolsonaro e do duplo Prêmio Nobel Abraham Weintraub. Que beleza! É isso que os senhores vieram fazer, quebrar o país. Bom, mas gente, não se esqueçam que hoje o ex-presidente da República do Brasil, de 2016 a 2019, Michel Temer, se entregou à polícia em São Paulo. Não foi necessário buscá-lo, apreendê-lo, não. Ele se entregou, mostrou um pouquinho de dignidade. Agora nós temos 2 presidentes na cadeia. Tomara que de vez em quando vocês dêem um pouco de razão quando eu analiso a política brasileira e que você se torne humilde, velho. Aprenda um pouquinho com quem lê, com quem estuda. Não é questão de superioridade, é questão de análise, de pensar. Se você não gosta de pensar, então, meu amigo, eu acho que você está no lugar errado. Bem, mas vamos lá, análise internacional, reportagem especial da revista Veja, assinado pela repórter Thaís Navarro, esquerda volver, como gostam de dizer os militares, que tanto influenciam o governo do Prêmio Nobel brilhante Jair Bolsonaro. Indo contra a corrente do populismo de direita, a Espanha aumenta a presença dos socialistas no parlamento e reforça a posição do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Reportagem da Thaís Navarro, a foto da reportagem rosa, que é a cor do socialismo na Espanha. Sánchez, o primeiro-ministro premier Pedro Sánchez, celebra o resultado da eleição. Os socialistas não fizeram maioria, mas tornaram-se o maior partido. Olha lá, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Vamos lá. Na contramão da tendência política que avança na Europa, em outras partes do mundo, no Brasil, na Argentina, por exemplo, os espanhóis foram às urnas no último domingo, dia 28 de abril de 2019, nas eleições legislativas e deram uma vitória expressiva ao socialista PSOE. Gente, PSOE é o Partido Socialista Operário Espanhol. Vou repetir o que quer dizer PSOE. Partido Socialista Operário Espanhol. Aliás, Thaís Navarro, em nenhum momento você coloca isso. E é de bom tom que quando a gente usa uma sigla pela primeira vez, que a gente, entre parênteses, coloque o que significa, porque o leitor não é obrigado a conhecer a política da Espanha. Tudo bem, Thaís?
mas a reportagem é interessante e eu não vou criticá-la por isso é só uma observação, porque eu erro também. Eu erro inúmeras vezes no canal, peço desculpas, faço errata, é só uma observação, ok, Thaís? Bom, então PSOE é o Partido Socialista Operário Espanhol, que estava no poder, mas em condições precárias, porque não tinha maioria no parlamento. Ou seja, quando ele fazia uma proposta, havia uma objeção enorme. Mesmo fortalecidos com o resultado, os socialistas moderados terão trabalho para debelar as duas crises do país. A que sacode a economia com desemprego preocupante. A Espanha já teve o maior índice de desemprego da União Europeia, chegou aos 28%. Os vários governos conseguiram diminuir e no momento o desemprego espanhol está em 17,2%. Claro que é um índice muito alto, por exemplo, do Brasil é 13,3%, que é um índice bastante elevado, da Espanha é grande, mas eles conseguiram reduzir de 28% para 17,2%. Então, além da crise do desemprego, e que desafia a unidade nacional, com o recrudescimento do separatismo catalão. Gente, a Espanha, ela sempre foi um país muito complicado. Se a gente buscar a história da Espanha, ela é basicamente formada por reinos independentes. Leão, Aragão, Navarra, Castela e Galícia. Depois vai aparecer no nordeste do país o separatismo do País Basco, que fica muito agressivo, já que eles criam um grupo terrorista chamado ETA. O ETA, ele é um dos grupos terroristas que pode se configurar no terrorismo moderno. Não eram pessoas ignorantes que praticavam o terrorismo, elas assumiam os atentados e eram pessoas de bom conhecimento, classe média, gente importante, o que fica mais difícil você se antecipar. Bem, além disso, recentemente existe o separatismo da Catalunha, onde está a segunda mais importante cidade do país, que é Barcelona. Capital Madrid, por volta de 6,5 milhões de habitantes. Barcelona aí por volta de 5,5 milhões de habitantes. São duas cidades bastante grandes e importantes. Só que a Catalunha quer se separar, porque a Catalunha, embora uma das pequenas províncias do país, praticamente gera 1/3 da economia. Então eles não estão muito interessados em sustentar o restante da Espanha, que está numa situação bem mais decadente. É esta o racha da questão, um ponto nevrálgico. Chamou a atenção a presença maciça de eleitores, 76% do eleitorado. Mobilização excepcional em qualquer país onde o voto não é obrigatório. Isso mostra que o espanhol foi às urnas porque ele quer mudar o país. Não aguenta mais. Não sei se vocês se recordam, mas a Espanha, que é governada atualmente pelo Filipe VI, a Espanha, o Filipe VI, obviamente, assumiu o poder porque o seu pai, Juan Carlos, ele renuncia, já porque ele estava, por motivo didático, estava idoso e ficando mais adoentado. E o Filipe VI, gente, ele representa então o que é a Espanha. O que a Espanha é? A Espanha é um reinado constitucionalista parlamentar, de tal maneira que quem manda quem é o chefe de governo efetivamente, quem manda é o primeiro-ministro, ou premier, no caso de esquerda, o Pedro Sánchez. Mas o povo da Espanha estava desgostoso com a situação que o país estava vivendo. O desemprego, o separatismo catalão, e muito se contesta sobre esse sistema de reinado da Espanha que custa muito caro para o país e, segundo os espanhóis, são parasitas, é um sistema muito improdutivo. A baixa abstenção é indício de que há uma vontade real de impedir o avanço de polos radicais, à esquerda e à direita. Aqui no Brasil nós não aprendemos e deixamos
o radicalismo da direita está no poder. Ao invés de trabalhar para melhorar a educação, libera armas para as pessoas. Quer dizer, não dá, gente. Definitivamente, esse é o pior governo da história do Brasil. O próximo governo, mais uma vez, terá de fazer alianças. Por quê? Como eu disse, não é a maioria absoluta do parlamento. O PSOE, quem esqueceu, Partido Socialista Operário Espanhol, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o rosto jovem, tem apenas 47 anos. Eu fico até lisonjeado que eu tenho 50 anos. Para político, um homem de 50 anos é jovem. Só se for para política. De um partido tradicional, passou de 84 para 123 parlamentares. Quer dizer que ganhou um apoio significativo de 84 para 123, é praticamente um crescimento de 50%, o que mostra que o povo espanhol está atento às necessidades de mudança. O Partido Popular, a direita moderada, que compõe a segunda maior força política, perdeu metade dos seus 134 assentos. Agora são 66. E no Brasil, vem crescendo a direita. O Brasil sempre está na contramão da história, sempre desatento. Sabe qual é a culpa disso? Do maior problema do Brasil. Corrupção? Não. Prevaricação? Não. Ignorância. Este é o maior fardo que nós carregamos. Nós gostamos de assistir Flamengo e Corinthians, mas nós não gostamos de ler diariamente, nós não gostamos de estudar, nós não gostamos de pensar. Então esse país, gente, o nosso, não tem solução. Diferente do povo espanhol, atento, engajado, participativo, crítico. Bom, o pior desempenho da sua história. O Partido Popular então caiu do cavalo, hein? A direita enfraqueceu na Espanha. Na extrema esquerda, o Podemos encolheu de 71 para 42 cadeiras. O Podemos, gente, ele é um partido muito jovem. Ele foi fundado no dia 16 de janeiro de 2014 pelo Pablo Iglesias Turrión. Gente, esse partido ele tem 500 mil filiados na Espanha. Ele tem cadeira nos parlamentos regionais, no Parlamento Federal e no Parlamento Europeu. Ou seja, em todos os 3 tipos de parlamento espanhol, o Podemos tem seus tentáculos. Mas ele é mais à esquerda, ou seja, ele é de fato socialista. O PSOE é centro-esquerda ou é social-democrata, como o Jornal do Maza prefere. Social-democracia é um capitalismo que sempre está atento para que a iniciativa privada não concentre muito recursos, porque ela é predatória e perigosa. Não somos contra a iniciativa privada. Esse canal é uma iniciativa privada. Aqui está a prova. Outro dia um sujeito ali me chamou de comunista. Ei, amigão, tem aulas no canal, vai estudar. Quem é comunista não é a favor de nada na iniciativa privada. Eu sou, só que eu acho que o Estado tem que fiscalizar. E se o cara abusar, o Estado tem recursos para quebrar aquela empresa. Não precisa perseguir, não precisa fazer nada. Institui uma empresa estatal para concorrer com os caras. Eles vão quebrar, eles não vão se aventurar. Pronto, acabou. O Estado tem que estar de olho nos abusos. No caso brasileiro, ele não está. Por isso, o Brasil, entre as democracias modernas ocidentais, é a pior concentração de renda do mundo. Um país que não se desenvolve apesar de sua riqueza incalculável. Bom, mas o Podemos deu uma estremecida, que é de extrema esquerda. O Partido Popular de extrema direita também rodou. E sobrou para o PSOE, que é o Partido Social-Democrata. Na extrema-direita, que conseguiu transpor o trauma deixado por quase meio século de ditadura franquista. Gente, o que é essa ditadura franquista tão famosa? A Espanha, ela teve um governo de extrema-direita. Esse governo de extrema-direita, ele vai emergir na mesma época que ele emergirá na Alemanha. Na Alemanha, ele é chamado de nazismo. Na Itália, ele é chamado de fascismo.
Em Portugal, de salazarismo, graças ao ditador Antônio Salazar. E na Espanha, ele foi aplicado pelo generalíssimo Francisco Franco, ou simplesmente Franco. Franco assumiu o poder na Espanha em 1936 e deixou o poder na Espanha em 1975. Alguém que governa um país por 40 anos só pode ser um ditador, e no caso dele, a perseguição política, o assassinato era brutal. Então, na extrema-direita, que conseguiu transpor o trauma deixado pelo franquismo, o novato Vox, que é outro partido espanhol de extrema-direita, fez 24 deputados, mas ficou abaixo do previsto nas pesquisas. É a primeira vez que, desde o fim do franquismo, que a extrema-direita consegue entrar no parlamento, disse a Veja. Olha só que situação, hein, gente? Apesar do moderado de esquerda ter ganho, os movimentos de extrema-direita, como vem crescendo no Brasil, também aparecem na Espanha. É preocupante, porque eles defendem uma ditadura, como é o caso do governo Jair Bolsonaro, que é uma ditadura disfarçada. Mas ele vai pagar e vai pagar feio. Pode esperar. Então, disse a Veja, Maria Dantas, advogada brasileira, naturalizada espanhola, que também se elegeu. Olha, é uma parlamentar na Espanha. Sergipana, olha que bacana, menor estado do Brasil, de origem humilde, que vive na Espanha há 25 anos e trabalha em movimentos sociais. A Maria Dantas foi votar vestindo uma camiseta estampada com o rosto da Marielle Franco. Se você não sabe quem é a Marielle Franco, aqui no Jornal do Maza nós temos uma análise, inclusive, da morte da Marielle Franco. Aliás, é um dos poucos vídeos do canal que não foi monetizado. O YouTube passou uma censura quando eu analisei a morte da Marielle Franco, porque tem gente envolvida, gente do atual governo, que se sustenta politicamente graças à milícia que manda no Rio de Janeiro. Pois é, né, meus caros? Bom, vereadora carioca assassinada há 1 ano. Opa, ainda bem que foi a Veja que falou. Vou repetir, vereadora carioca assassinada há 1 ano. Quer dizer, se a Veja falou, alguém matou. Ela não morreu de morte natural, não. E diz ter como bandeira a defesa dos direitos humanos e dos imigrantes. Na Espanha o percentual de imigrantes é muito grande, 15% da população. O partido de Maria Dantas, esquerda republicana da Catalunha, ai meu Deus, é separatista, cresceu de 9 para 15 parlamentares, tornando-se a maior representação catalã no parlamento. Jesus de Nazaré. E isso em 2017, a Catalunha se declarou independente da Espanha. Imagine como eles são vistos no parlamento em Madrid. Seu líder, Oriol Junqueras, é um dos separatistas que estão sendo julgados em Madrid por promoverem um referendo unilateral e proclamarem a independência da Catalunha em 2017, como a gente já havia avisado. A questão foi um tema central de campanha. Segundo as pesquisas, a maioria dos espanhóis é contra a separação, mas até eu, se eu fosse espanhol, seria contra. A Catalunha, apesar de ser uma região pequena da Espanha, cerca de 10% do seu território, sustenta 1/3 da economia do país. Ora, é óbvio que eu não vou querer perder isso, porque senão a Espanha vai empobrecer. Então, até uma pessoa mais simplória não gostaria que a Catalunha se separasse, obviamente. A maioria dos espanhóis é contra a separação. E na Catalunha as opiniões se dividem meio a meio. Olha que situação perigosa. Se houver um plebiscito, se pender um pouquinho para a separação, aí não tem jeito de segurar. Impulsionou tanto a consolidação do partido Vox, virulentamente nacionalista, quanto o avanço do PSOE, mais favorável a compromissos. Então, olha lá, o que fez esse Vox de extrema direita crescer foi o separatismo catalão. Muito bem. O crescimento do Vox ajudou muito a mobilização da esquerda,
que o viu como uma ameaça à democracia, diz o cientista político Fernando Bertoa. Então, da mesma forma que no Brasil se votou contra o petismo e se elegeu Jair Bolsonaro, lá na Espanha o Vox só conseguiu novas cadeiras, Vox de extrema direita, Espanha que tem problema com franquismo, que governou o país por 40 anos, o Vox só conseguiu ascender ao poder graças ao separatismo catalão, porém o espanhol reagiu e votou em massa no PSOE, porque o PSOE neutraliza o Vox, entenderam, gente? Além do separatismo, que também varre regiões como a Andaluzia, que está no sul do país, já banhada pelo mar Mediterrâneo, e o País Basco está no nordeste do país, na fronteira com a França. O novo governo terá de lidar com um desemprego acima de 15%. De fato, como eu anunciei e pesquisei no The World Almanac, ele é 17,2%. A necessidade de uma reforma previdenciária, lá eles estão brigando pela mesma situação que nós, até porque na Espanha a esperança de vida é muito alta, muito mais alta do que no Brasil. O homem, a esperança de vida lá é de 79 anos, 9 a mais que no Brasil, e a mulher é de 85, uma das maiores do mundo, 7 a mais do que no Brasil. Então talvez lá se justifique a reforma da Previdência. E a queda do crescimento econômico, que está em 2,4% e não deve passar de 1,9% no ano que vem. Eu não sei de onde a Thaís Naval tirou esses dados, ela não informou de onde ela tirou esses dados. A previsão do The World Almanac é bem diferente do dela, fala num crescimento de 3,1%. Ok, gente? Para formar o gabinete, a aliança mais provável do primeiro-ministro Pedro Sánchez é com o Podemos. Bora lá, gente. 123 mais 42 do Podemos são 165 votos. Vixe! Mas ele, como todos os dirigentes da Europa, não deve decidir nada antes da eleição para o Parlamento Europeu, que ocorrerá no fim desse mês. E a gente vai acompanhar para ver se a Europa guinou para a direita, está no centro ou guinou para a esquerda. A Europa que é um termômetro importante para as democracias ocidentais. Termômetro da política na União Europeia é aguardado com grande expectativa e que a gente aqui acabou de alimentar essa expectativa. Muito bem, gente, nós terminamos então essa reportagem sobre a Espanha. No final de semana, no sábado, eu vou fazer um especial, o jornal especial do MAS, aquele em pé, e eu vou falar sobre a Espanha para que vocês conheçam um pouco mais da Espanha, possa confrontar com os dados da jornalista Thaís Navarro, com os dados da Veja, mas de antemão a gente gostou muito da reportagem, muito bem fundamentada, muito equilibrada. E, gente, eu tenho que fazer mais uma análise aqui de uma reportagem da Veja, mas eu vou alternar com outra para não ficar sobrecarregado, que é a Era das Ciências Sociais, que é um artigo de página dupla, assinado pelo Simon Schwartzman, que é sociólogo e membro da Academia Brasileira de Ciências, e ele faz uma discussão excelente para chocar a incapacidade de conhecimento de leis de produção científica do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, desejando que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje e até amanhã, onde nós postaremos, pelo menos como de hábito, 4 contribuições no canal do Masa. Não esquece de dar aquela curtida, aquele like, aquele joinha, de compartilhar nas suas redes sociais, ajuda muito. Você que gosta do canal do Mas, se você tiver um dinheirinho sobrando, qualquer valor pode mandar na minha poupança, no Apoia-se, né, no PayPal, que a gente gosta muito, a gente precisa, na verdade, para manter esse canal e melhorar os equipamentos, melhorar a luz, etc e tal. E, gente, se envolve com o canal, ajuda esse canal a crescer, que ele é um canal de educação, canal de qualidade. Todas
as produções nossas são muito neutras. Só no Jornal do MAS que eu dou umas cutucadas maiores, que eu me posiciono, que eu dou umas alfinetadas, mas as demais são absolutamente neutras. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.